noite, Oxygen One, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Sábado Sim. É incrível ter vocês aqui e todos vocês que estão nos visitando pela primeira vez. Nós estamos muito felizes com a sua presença. Seja bem-vindo. Se você chegou depois do nosso momento de conexão, você não estava aqui, é a sua primeira vez, nós queremos te presentear com um copo exclusivo agora, Oxygen One, para os nossos visitantes. Olha, gente, top, hein? Então, procure ao final dessa reunião os nossos voluntários. Fala, olha, eu sou visitante, eu quero meu copo. E para vocês também a gente vai estar vendendo para os de casa, vamos ajudar aí, beleza, gente? E a gente também gostaria de honrar a nossa vida dos nossos voluntários, que se dedicam com tanto amor, com tanta dedicação à nossa Casa Oxygen. E hoje, em especial, eu gostaria que vocês aplaudissem a todos os nossos voluntários da comunicação. Muito obrigado, galera, muito obrigado. Vocês são incríveis, vocês são sensacionais. Deus abençoe vocês. E tendo dito isso, hoje nós estamos iniciando uma minissérie, uma nova minissérie, The List. Bonito, né? Você viu que eu dei uma envelhecida, gente? Coisa mais linda, rostinho redondo. E é isso, gente. E ela vai ser em duas partes. Hoje e no próximo Oxygen One. Por isso, eu quero te motivar a você estar aqui também, trazendo um amigo que vai ser incrível. E eu acredito, talvez, muitos de vocês ficaram se perguntando, quando vocês viram nas redes sociais, será que Blacklist tem alguma coisa a ver com a palavra de Deus? Será que dá para a gente extrair alguma coisa boa dessa série? Ou talvez um outro deu uma bugada. O que tem a ver Blacklist com esse vídeo de abertura mostrando crianças, pais, relacionamentos? Será que tem alguma coisa a ver? Será? Vamos ver. Deixa eu perguntar, quem já assistiu Blacklist aqui? Pelo menos um episódio, uma temporada. Algumas pessoas levantaram, aí Evertinho. Gente, é muito legal. Se eu não me engano, está na 7ª temporada, né? Vai lançar a 8ª temporada no Brasil. Eu assisti todas. E como o Vini sabe, alguns de vocês sabem também, eu não gosto muito de começar a assistir uma série, porque eu começo e não paro. Nós assistimos, acho que em menos de um mês, as 7 temporadas, né? Pegou ali final de ano, gente do céu, tava com Covid, não tinha o que fazer, né? Então vamos assistir série. Gente, para vocês que assistiram, e também para quem não assistiu a série, só dar um panorama para vocês do que se trata essa série. A série gira em torno de Redton, o criminoso mais procurado do FBI nos Estados Unidos. E um dia, do nada, ele aparece no FBI, ele se entrega. E ele se entrega ali e ele quer fazer uma proposta. Olha, eu estou me entregando, mas com uma proposta. Que eu tenho uma lista, a Blacklist, com os maiores criminosos do mundo. Pessoas que vocês sabem que existem, mas não sabem quem são. E eu estou disposto a dar essa lista, nomes dessa lista, em troca de algumas coisas. Primeira coisa dela, imunidade. Queria o perdão dos seus crimes. E para ele divulgar, tinha algumas condições. Primeiro, ele colocaria ali nele um rastreador no seu pescoço, para que todo mundo soubesse onde ele estava. Ele gostaria de ter uma segurança pessoal dele, não do FBI, mas pessoal. E também imunidade legal irrestrita, ou seja, ele podia fazer o que ele quisesse, carta branca para fazer o que ele quisesse. Mas principalmente, que ele negociaria apenas com a novata agente do FBI, a agente Elizabeth King, a Liz. Eu não sei se vocês gostam da Liz, tem vezes que eu gosto, tem vezes que eu não gosto, tem vezes que eu quero pegar ela assim, sabe, com bastante amor e carinho, chamar ela e conversar bem a sério. Coitado do Tom, viu? O Tom era tonto mesmo, mas vamos lá. Gente, e eles aceitaram, o FBI, eles começam a trabalhar juntos, e episódio após episódio, Redton vai dando novos nomes, vão sendo revelados, e criminosos vão sendo presos. Tá, legal, mas e aí? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? Tem muito a ver. Vocês querem ver? Vocês estão preparados? Dá um amém aí para eu ouvir. Amém, glória a Deus. Gente, diferente da série Blacklist, nós não temos aqui uma lista de criminosos, bandidos, que vão ser revelados nessa noite. Mas nós temos uma lista
com algumas pessoas, alguns personagens da Bíblia, e nós vamos compartilhar durante essas duas ministrações. E hoje a gente vai se atentar principalmente em um nome: Tuco. Esse é o Tuco. Tuco é o irmão do Floriano, que é filho do Lineu. E esses nomes podem parecer familiar, mas não tem nada a ver com a grande família. É somente os nomes. Por quê? Porque esses nomes não existem na Bíblia. Só conta uma história na Bíblia, fala do irmão mais velho, do irmão mais novo e do pai, que é a parábola do filho pródigo. Quantos já ouviram a parábola do filho pródigo? Levanta a mão. Amém, grande maioria de vocês, muito bom. E sabe, na maioria das ministrações que vocês já ouviram falar sobre o filho pródigo, a gente sempre ouve falar de quem? Do Floriano, o filho mais novo, o filho perdido, aquele que pediu a herança enquanto o pai ainda estava vivo. Viajou, partiu, saiu de casa, torrou todo o dinheiro, ficou sem nada, gastou tudo. E um dia decidiu voltar para casa, para quem sabe trabalhar como um escravo, como um trabalhador da fazenda. Mas o pai o recebe de braços abertos, com uma grande festa. Mas nessa noite eu não quero me atentar ao fato do Floriano, filho mais novo, mas sim do Tuco, o filho que ficou. E talvez você se identifique com ele também em alguns momentos. Por isso, se você estiver com a sua Bíblia ou o aplicativo do seu celular, eu gostaria que você abrisse no Evangelho de Lucas, capítulo 15, dos versículos 25 ao 31, ou nos acompanhe aqui a leitura pelo LED, que diz: enquanto isso, ou seja, o filho havia acabado de voltar, o pai o recebeu e fez uma grande festa. E o verso 25 diz: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que estava acontecendo? O que está acontecendo? Que festa é essa? Não me chamaram, não estou sabendo de nada. Não colocaram aqui no grupo da família? O que é isso? E eles responderam: seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha aqui, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço. Eu nunca te desobedeci às suas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, mata o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Se você fosse o filho mais velho, se você fosse o Tuco, como você iria reagir no lugar dele? Talvez eu e você reagiríamos da mesma maneira. Eu fico imaginando o sentimento que passava no coração dele, talvez uma pitada de ciúmes, misturada com inveja, talvez um sentimento de frustração, porque, e eu? Eu estou aqui, ei, será que eu vou ter que sair de casa para ser notado, para ser festejado, celebrado? O que eu tenho que fazer para receber essa festa também? Tem que ser ruim? Eu posso ser. Faz sentido isso para vocês? Porque para mim faz todo sentido, porque nós temos a tendência de sempre ficar do lado das pessoas que nós julgamos serem injustiçadas. Coitado do filho mais velho, por que o pai não deu um novilho gordo para ele? A gente se compadece deles. Agora, se você é filho, você vai olhar para o filho mais velho, para o Tuco, com um olhar mais atencioso. Mas para aqueles que já são pais, talvez você vai olhar com um olhar mais atento também para o Lineu. Isso é natural. A gente olha para as pessoas com quem a gente se identifica mais. E geralmente nós filhos, principalmente na fase da adolescência, faz 1 ou 2 anos que eu passei dessa fase, a gente está fresquinho ainda na memória, eu sei como que é a adolescência. É um momento bem tranquilo, fácil, a gente se entende por completo, a gente quer as mesmas coisas que é de manhã, que é à noite, a gente não muda durante o dia, quem dirá durante o ano, né? Sabe, muitas vezes, nesse período nós nos afastamos dos nossos pais, sem ter necessariamente sair de casa, mas nós nos afastamos deles emocionalmente. Sabe, parece que alguma coisa não se encaixa no relacionamento, parece fio desencapado, quando você dá... Principalmente quando a gente fala da figura paterna, pai. Cara, meu pai não me entende. E geralmente nessa fase começa conflitos dentro de casa, principalmente por causa da dificuldade de uma palavrinha chamada comunicação.
Os filhos acham que os pais só querem proibir. Meu pai só proíbe e não deixa fazer nada. Já os pais acham que os filhos só querem permissão para tudo. Sabe, essa barreira começa a ser instaurada. E ela começa tanto pela dificuldade dos pais em afirmar a sua autoridade sobre os filhos, quanto dos filhos manifestar a falta que sentem dos seus pais em alguma área. E o resultado é o quê? É um processo de cobrança, acusação. Tudo porque está escondendo o que ambos sentem. Sentir-se amado um pelo outro. Pais não sabem como dizer isso aos seus filhos, e os filhos não sabem como dizer isso aos seus pais. E agora tente imaginar comigo essa história, esse triângulo. Tente imaginar a história do Tuco, do Floriano, do Lineu. Vamos imaginar que isso é um caso real dos dias de hoje. Que o Edson chegou para você, todos nós trabalhamos no FBI, ele chegou para você e trouxe esse caso. E você tem que investigar para saber realmente o que aconteceu. Quem é o culpado? O que está acontecendo nessa treta familiar, nesse rolo? Deixa eu te perguntar, se você fosse investigar essa bagunça familiar, por onde você começaria? Eu ia começar investigando, pegando depoimento de todo mundo que estava na festa. Primeiro dos amigos mais chegados, depois das pessoas que estavam servindo o buffet. E aí, tudo certo? Chega na banda lá, tocou no baile. Por fim, nos empregados. Depois eu ia mais adiante, eu ia perguntar para a família. Deixa eu perguntar uma coisa, qual que é o relacionamento entre Lineu e os filhos? Esse relacionamento era saudável? Tinha alguma treta entre eles? Tinha algum clima pesado? Existia algum conflito entre eles, será? Existia alguma rixa? Ou existia algum tipo de disputa entre os irmãos? Ou pela atenção pelo pai, ou qualquer outro motivo? O pai dava bem com os dois filhos? O pai tinha preferência por alguns deles? Ele não pergunta só o que nós faríamos para poder entender o que estava acontecendo naquele momento. E por fim eu chamaria para depor os três principais: Lineu, Tuco, Floriano. E eu começaria pelo Floriano, que era o epicentro, que era o causador da discórdia até então. Então esse é o Floriano. Eles moravam na fazenda, menininho bom, mas que queria torrar tudo. E eu chegaria: Floriano, o que você tem a dizer sobre a sua volta e sobre a festa que seu pai fez para vocês? Talvez ele respondesse assim: doutor, eu não tenho nem palavras para descrever, dizer como eu estou feliz. Quando eu tentava criar coragem para voltar para casa depois de desperdiçar tudo que eu tinha em mente, talvez meu pai me aceitasse como empregado, porque quem sabe eu pudesse trabalhar para comer pelo menos, quem sabe recuperar um pouco daquilo que eu gastei, torrei. Eu nunca teria imaginado que ele poderia me receber dessa maneira. Eu estou sem palavras até agora. Cara, meu pai é bom demais, meu pai é um bom homem. Cara, que incrível isso, não é verdade? Eu perguntaria: mas e seu irmão, vocês curtiram a festa juntos? Doutor, para falar a verdade, eu nem vi meu irmão. Onde ele está? O senhor sabe? Aconteceu alguma coisa? Está tudo bem com ele? Porque o senhor está me perguntando dele, está tudo bem? Calma, Floriano, está tudo bem, seu irmão está tudo bem, só quero saber algumas coisas. Como que é o relacionamento entre vocês e o irmão? Ah, normal, sabe como é? Relacionamento de irmão mais novo com o irmão mais velho. Ele vive pegando no meu pé, dizendo que eu tenho que crescer, que eu tenho que amadurecer. A gente tem umas tretas de vez em quando, mas de boa, coisa de irmão, sabe? Ah, entendi. E você notou alguma coisa de diferente, uma movimentação diferente durante a festa? Estava tudo tão bom, mas eu percebi que meu pai sumiu durante um momento da festa, e quando ele voltou eu vi que ele estava triste. Eu perguntei: pai, está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Ele falou: não, deve ser que eu estou cansado, isso é coisa da idade mesmo, não estava acostumado com essa agitação toda da festa. Ah, entendi, tudo bem, Floriano, muito obrigado pelo seu depoimento e parabéns pela sua coragem de ter voltado para casa. Eu chamaria o próximo, por favor, Tuco. Vamos chamar o irmão mais velho, Tuco. Tuco, o que você tem a dizer sobre a volta do seu irmão e sobre a festa que seu pai fez para ele? Aquele sem vergonha, sem juízo, que não está nem aí com a vida. Desculpa o meu jeito de falar, mas você é louco. Moleque não tem juízo não, doutor. Eu já dei várias dicas para ele, várias ideias para ele, tentei orientar, mas olha aí no que deu, eu sabia que isso ia acontecer. Voltou com uma mão na frente e outra atrás, perdeu tudo. Entendi. Você gosta bastante dele, né, meu filho?
E sobre a festa, você conseguiu curtir ao lado do seu irmão e com seu pai? Eu não fui nem convidado, quer saber? Mesmo que eu fosse, eu não teria ido, porque festa é para comemorar e aqui não tem motivo para comemorar não. Ah, tá. E sobre o seu pai, o que você diria sobre ele? Como é o relacionamento de vocês? Olha, vou ser sincero com o senhor. Parece que eu sou um escravo. Para o meu pai parece que eu sou válido se eu estiver trabalhando. E não é qualquer trabalho só não, tem que ser igual condenado. Se não tiver cansado e com calo na mão, parece que não valeu a pena não. Se não ficar com o lombo quente do sol na fazenda, parece que não está bom não. Parece que ele nem reconhece todo o meu esforço. Será que eu vou ter que aprontar alguma coisa para ser visto? Deixa eu te perguntar, isso faz sentido para vocês que eu estou falando? Porque quando a gente começa a fazer perguntas, a história parece ter outros sentidos, outras vertentes. Porque numa história tem as versões, a visão de cada um. Num julgamento, nenhum juiz vai dar o veredito sem ouvir todas as testemunhas. Mas por que tantas vezes nós já somos tão rápidos em julgar apenas ouvindo uma pessoa? Mas voltando para cá, por fim eu chamaria o Lineu. Senhor Lineu, por favor, se sente, fica à vontade. Senhor Lineu, cansado, a vida na fazenda não é fácil, sol a sol. E eu ia perguntar, Senhor Lineu, como o senhor se sente em relação aos seus filhos? Ah, doutor, os meus meninos, eita, essa é a alegria da minha vida. A razão de eu ter trabalhado tanto de sol a sol, para poder dar a melhor vida para eles. Eu amo demais esses meninos, menino bom, eu amo esses meninos. Tá, mas e como é o seu relacionamento com o Floriano? Ah, o Florianinho, esse deu trabalho, hein? Ixi, eu sempre tive que ficar em cima dele, marcação cerrada, chamar para conversar, explicar porque ele não podia fazer certas coisas. Mas sabe como que é? Parece que chega uma época que a nossa palavra não tem mais peso, parece que a gente não tem mais sentido para eles. Eles querem viver a vida do jeito que eles querem sair de casa e voar para longe. E quando ele foi embora, como o senhor sentiu? Foi o pior dia da minha vida, porque o meu menino estava indo para longe de casa, e eu sabia o que ia acontecer com ele, que ele não tem juízo. Eu quase entrei em depressão, não tinha mais forças para trabalhar. Se não fosse pelo Tuco, meu filho mais velho, eu acho que eu não estaria mais aqui, acho que eu não teria aguentado. Ele tomou conta de tudo, da fazenda, dos animais, dos empregados. Eita, menino bom. Todos os dias eu ia até a parte mais alta da fazenda, olhava para o horizonte, para ver se meu filho voltava, e eu orava a Deus pedindo, Senhor, traz o meu filho em segurança. Porque o lugar dele é aqui. Eu fiz isso durante dias, semanas, meses e anos e nada. E quando eu estava para desistir, um dia eu olhei para o horizonte. Não pode ser. É o meu filho. Calma aí. Não pode ser. É o Floriano. Floriano. Meu filho está voltando para casa. Que alegria. Mas e aí? E tudo que ele fez, ter pegado a herança e desprezado o Senhor. Porque um filho pedir herança para o pai enquanto vivo, quer dizer, eu não estou nem aí se o senhor está vivo ou morto, eu quero seu dinheiro, porque a herança só é repartida depois que há morte. Como o senhor sente isso? Como o senhor lidou com tudo isso? E ele responde, para um pai isso não importa não, meu filho, o importante é que meu filho está vivo e de volta em casa. Cara, uau. E sobre o Tuco? Como o senhor descreve a relação de vocês? Ah, o meu Tuco, o meu primogênito, esse nunca me deu trabalho, sempre estava ao meu lado, nós construímos tudo isso aqui juntos, ele é tanto o meu braço direito quanto o meu esquerdo, foi ele que me manteve firme quando o Floriano partiu, foi ele quem me consolou, quem cuidou de mim, quem cozinhou para mim, quem me fez deitar, ele é o melhor de mim, ele é o meu filho amado. Mas então, se ele é assim, por que você acha que ele teve a reação que teve quando o Senhor fez essa festa para o Floriano? Ele falou, Senhor, eu não sei ao certo, na verdade eu não consigo entender porque tudo isso aqui é dele. A parte do Floriano já gastou, o Floriano não tem nada, o Floriano não tem onde cair duro. Tudo que tem aqui é dele, porque quando ele pediu para ir embora, o Floriano, eu reparti tudo, dei uma parte para cada um, tudo é dele. Entendi, mas uma última pergunta, o senhor acha que foi um bom pai? Talvez ele respondesse,
Eu sempre pensei que em si, porque eu me dediquei a isso, eu me esforcei para isso, eu trabalhei para isso, mas eu sinto que falhei, sabe? Porque o meu menino mais novo foi embora, mas graças a Deus ele voltou, e o meu mais velho agora não fala mais comigo. Eu estou tentando entender onde foi que eu errei. Talvez analisando, eu me dediquei demais ao Floriano, porque o Tuco não me dava trabalho, eu precisava dar meu tempo para o Floriano. Tuco era obediente, educado, presente, Floriano ao contrário. Eu acho que eu dei tanta atenção pro Tuco, pro Floriano, que o Tuco talvez tenha se sentido desprezado. Vocês aqui, depois de ouvirem esses depoimentos, a que conclusão você chegaria nessa noite? Quem é o culpado? Tuco? Floriano? Lineu? Você consegue acusar alguém? Existe apenas um culpado nessa história? Sabe, muitos dizem que relacionamentos são complicados, muitos não conseguem conviver dentro de casa, parece que existe uma disputa entre pais e filhos, pais contra filhos, filhos contra pais, quem grita mais alto ganha, quem puxa a corda mais forte ganha, mas deixa eu te dizer uma coisa, na disputa entre pais e filhos não existe vencedor, somente perdedores. Ambos perdem tempo de estarem juntos, ambos perdem a oportunidade de criarem boas memórias, ambos perdem a oportunidade de se conhecerem e se amarem. Às vezes você olha para o seu pai e você não consegue enxergar que ele te ama. Você não consegue enxergar que ele faz o que faz para poder te proteger e te dar uma vida boa. Nós pais, nós falhamos na tentativa de dar o melhor para os nossos filhos. Nenhum pai quer ver o filho se perder, nenhum pai quer ver o filho entregado a vícios e drogas. Nenhum pai quer ver a filha perdida no mundo, desvalorizada, abandonada, excluída, machucada com traumas e decepções. Nós queremos proteger, porque nossos filhos sempre serão nossos filhos. Talvez esteja na hora de trocar as lentes. Olhar com as lentes do seu pai, olhar com as lentes do outro. Essa semana eu estava ouvindo uma ministração e no final apareceu a propaganda de um livro. E o nome me chamou a atenção. Ela falou que ia tratar sobre uma das maiores dificuldades que as pessoas têm, que é a ira. Mas o nome do livro é Faça um Favor a Você Mesmo e Perdoe. Aí naquele momento o Espírito Santo me tocou e eu falei assim, mas tá tudo certo, acho que eu não tenho mais ninguém para perdoar. Acho que tá tudo bem. Mas aí ficou aquilo na minha cabeça, eu falei assim, eu vou comprar esse livro. Eu comprei o livro, comecei a ler. Aí depois de uns 2 dias, eu falei, eu vou orar sobre isso. Quem sabe Deus tem algo para falar no meu coração que nem eu tô sabendo, né? Às vezes aquilo que fica lá no fundinho, que às vezes nem a gente para pensar. E para minha surpresa, o Espírito Santo, ele começou a me mostrar cenas de quando eu era criança, que eu nem me lembrava mais. E ele começou a falar comigo, mostrando cena por cena na minha cabeça. Mas não pelo meu ponto de vista, por um ponto de vista diferente. A lente dos meus pais, o outro lado da história. E aí eu vou dar alguns exemplos de como ele falou comigo, como ele me mostrou isso. Quando eu era criança, os meus pais trabalhavam bastante, então eu fui criada de forma muito independente. Então fazia minhas coisas, meus pais não precisavam ir na escola, era tudo muito independente. E muitas vezes eu falei assim, Deus, por que eu nasci nessa família? Deus, por que eu fui rejeitada? Por que eu ficava sempre sozinha? Por que acontecia isso? Por que acontecia aquilo? Por que eu? Por que eu não podia ter nascido em outra família? E porque eu achava que o amor deles para mim, até então, não era o suficiente. Faltou. Eu falei, faltou muito. E muita coisa que eu passo hoje é culpa deles. Porque olha só o que acontecia. Aí Deus me mostrou o outro lado. O lado da cabeça do meu pai e da cabeça da minha mãe. Muitas vezes eu ficava doente e era meu irmão que cuidava de mim. E eu falava assim, poxa, será que eu sou menos importante do que eu trabalho? Será que eu sou menos importante do que ela ter que ficar lá fazendo um plantão? Do que ela ter que ficar lá atendendo? Eu sou menos importante que isso? E sabe, e aí quando Deus começou a mostrar umas coisas na minha mente. E aí Ele começou a me mostrar que a minha mãe podia estar lá, o meu pai, porque o meu irmão estava cuidando de mim.
eu não estava com uma pessoa estranha. Eu estava com alguém que me amava, que cuidava de mim e que ia dar o melhor por mim. E Deus me mostrou outra coisa. Quando eu era pequena, eu sempre ia com meu pai numa banquinha dessas de xing-ling, sabe? E aí eu sempre pedi um relógio. Eu falei, escolhe o que você quer. Eu pedi um relógio. E aí, no meu aniversário, eu ganhava sempre o quê? Um relógio. Só que até então, eu falava assim, gente, não é possível. Todo ano meu pai me dá um relógio de aniversário. Todo ano me dá um pijama. Nossa, mas será que ele não pode se preocupar comigo? Será que ele não pode perceber que eu estou crescendo? Será que ele não pode lembrar que ele já me deu esse relógio ano passado? E aí Deus me mostrou uma coisa. Que quando eu era pequena, eu pedi o relógio. Na cabeça dele, ele estava me dando o que eu queria. Ele estava me dando o melhor. Ela ama relógio, então eu vou lá e eu vou escolher um bom para ela. Ela ama pijama, eu vou lá e vou escolher um bom para ela. No meu aniversário de 15 anos, eu ganhei um vestido do meu pai. E ele me deu o vestido. Ele me deu um colar, me deu um brinco. E eu achei lindo, lindo. Eu falei, nossa, que lindo. Deu certinho em mim, você escolheu o perfeito. E aí depois de um dia eu fui saber que aquele vestido, aquelas coisas, na verdade ele não tinha comprado. Era da namorada que ele tinha naquela época, quando eles estavam separados da minha mãe. Eu pensei, poxa, meu pai não podia comprar um vestido para mim? Ele tinha que pegar um vestido usado e justo dela? Ele tinha que fazer isso? Será que eu não valho tanto assim para ele ir lá e comprar um vestido para mim? E aí Deus me mostrou o outro lado. Deus falou assim, filha, seu pai achava aquele vestido tão lindo que ele achou que ia ficar perfeito em você. Ele deu o melhor que ele tinha, o melhor que ele podia. Quando meu pai não conversava, meu pai era muito calado, ele não conversava muito comigo. E quando ele ia me buscar, me levar na escola, me levar na igreja, me buscar na igreja, ou quando ele ficava lá quietinho no sofá dele em silêncio, eu falava assim, nossa, meu pai podia, conversar comigo, ficar mais tempo comigo. Teve um tempo que ele era separado da minha mãe e ele, todo final de expediente, ele passava lá em casa, ele ficava lá um pouquinho, mas ficava quieto. Eu falava assim, poxa, será que não sente saudade? Por que ele não pode conversar comigo? Aí vem Deus e fala assim, filha, seu pai te ama tanto. Ele poderia ter ido todos os dias para a casa dele, mas ele passava todos os dias para te ver, ainda que fosse para ficar em silêncio, porque ele só queria estar com você. Ele deu o melhor dele. Ele não me deixava ir sozinha para os lugares. Ele não conversava comigo, mas ele demonstrava o amor dele de outras formas. Sabe, gente, enquanto meu pai esteve vivo, eu amei ele da melhor forma que eu podia. Eu ficava com ele, ficava perto dele, respeitava, eu honrava, eu dava o meu melhor para ele. E muitas vezes, embora isso tudo que Deus falou para mim faça sentido, eu me achava rejeitada. Eu me achava indigna de ser amada. Ninguém vai me amar. Ninguém vai querer conversar comigo. Como é que eu vou conversar com alguém? Ninguém se interessa em conversar comigo. Eu sou uma pessoa chata. Só que Deus me mostrou que o meu pai, ele estava dando o melhor que ele podia. Deus estava me mostrando o outro lado, o lado dele. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então eu pude entender que às vezes nós esperamos que as pessoas nos amem de uma forma, que as pessoas correspondam a gente de uma forma, e quando isso não acontece, a gente se sente mal e a gente julga outra pessoa falando, você não me ama o suficiente, por que você está fazendo isso comigo? Só que a gente se esquece do outro lado da história. A gente se esquece que às vezes a pessoa, ela está dando o que ela tem. Ela está dando o melhor dela para você. E naquele dia, eu pude perdoar o meu pai e todas essas situações que aconteceu. E pude agradecer a Deus, porque eu sei que eu tive um pai que deu o melhor que ele podia dar para mim, da forma como ele podia. E a partir dali, muita coisa mudou na minha vida. E às vezes nós queremos ser tratados de maneira diferente, queremos ser vistos de uma maneira diferente, queremos ser presenteados de uma maneira diferente, queremos ser criados de uma maneira diferente. Às vezes nós não conseguimos enxergar o melhor das ações dos nossos pais com a gente. Deixa eu dizer uma coisa, Reginald não era o melhor pai do mundo, mas ele era o pai que eles precisavam.
Mesmo sem saber como agir, ele estava ali por perto. Ele era a melhor maneira? Não, mas ele estava ali. Ele era o pai perfeito, ganhou o prêmio de pai do ano? Não, mas ele estava ali. Talvez para você seu pai não é o melhor pai do mundo, mas ele é o que você precisa. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já se perguntou se você é o melhor filho que seu pai precisa? Nós deixamos de viver a vida, nós perdemos tempo com tantas coisas tão pequenas, e quando vemos a vida está passando, o tempo passa, ele voa. Parece que foi ontem que eu peguei os meus filhos pela primeira vez no colo. Parece que foi ontem que eles deram os primeiros passos, ou que foram na escola pela primeira vez. Que tipo de pai que eu sou? Como que eu vou ser lembrado pelos meus filhos? Mas eu também te faço uma pergunta: que tipo de filho você é? Que tipo de filho eu sou? Como eu vou ser lembrado pelos meus pais? Amanhã é dia dos pais, eu vou comemorar com os meus filhos. E eu vou comemorar muito. A gente vai soltar pipa. Mas eu não posso mais comemorar com meu pai. Faz 10 anos que eu não comemoro o dia dos pais com meu pai. Por isso aproveite o hoje. Aproveite seus pais. Aprenda a conviver. Aprenda a se amar. Aprenda a se respeitar. Aprenda a se conhecer. Aprenda a ter intimidade. Aprenda a conversar. Aprenda a rir juntos e a chorar quando necessário. Aprendam a perdoar. Aprendam a se arrepender e pedir perdão. Aprendam a viver e desfrutar de pequenos e grandes momentos. Aprendam a criar boas memórias. Aprendam a ser filhos. Como aprendam a ser pais. Aprendam. Aprendam, 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 aprendam. Feche seus olhos.